Se você está acompanhando todos os episódios aqui dessa nova série sobre o Ares Studio, da versão 1.5, já deve estar aí com todos os seus inputs e outputs configurados. Seus sources, seus destinations e também o PGM Bus. Agora, nesse episódio 6, vamos falar sobre conexões. Isso mesmo, sobre conexões. O Ares já disponibiliza para a sua emissora um codec. Isso mesmo, um codec. Você já tem esse par de codec já incluído no próprio software. Basta apenas fazer as configurações que eu vou te mostrar agora para que você possa instalar o Ares em outro dispositivo, pode ser um computador, um tablet ou um celular, e começar a utilizar esse recurso de codec fazendo as chamadas externas para a sua emissora. Vamos lá? Beleza? Eu sou Marcelo Costa, estou aqui hoje para falar com você sobre conexão do Ares. Isso mesmo, o Ares já tem um sistema de codec próprio. Então hoje nós vamos aprender a configurar esse codec para que no próximo vídeo nós já vamos utilizar esse codec para fazer chamadas, tanto de um celular quanto de outro computador. É isso aí, você vai poder usar no seu celular, a gente chama essa aplicação de Ares Reporter, ou em outro estúdio externo para que você possa fazer as chamadas e fazer uma transmissão de excelente qualidade, tá bem? Então, para isso a gente vai agora, vamos aqui passar para o computador, tá bom? A telinha vai começar a aparecer aqui para você e vamos falar sobre o menu Connection. Pronto, abri aqui. Então, o primeiro passo para que você comece a utilizar o codec do Ares é já deixar configurado todo esse codec através da opção Connection do menu principal. Eu cliquei, né, vou voltar aqui de novo para você ver. Cliquei no menu principal e chamei a opção Connection. Bem, ele já está aqui falando em usar porta mapeada, porta de comunicação, habilitar relay, ligar ao iniciar. Então vamos detalhar opção por opção dessa para você. Vamos lá? Primeira opção, usar porta mapeada. Geralmente ele vem desmarcado, tá? Vem desmarcado. Quando é que você vai marcar esta opção? Bem, então eu tenho aqui usar porta mapeada e porta de comunicação, que é essa segunda opção aqui, ó, aqui embaixo, tá? Eu cliquei errado, desculpa. Quando é que você vai usar? Usar a porta mapeada ou a porta de comunicação. Vamos supor que você tenha aí na sua emissora uma certa restrição de portas. O que é uma porta de comunicação? A porta de... Eu vou ser bem claro aqui para você poder entender. A porta de comunicação é justamente o caminho, é a porta que vai ser aberta no roteador de internet, que é o meio que o Ares vai utilizar para fazer essa transmissão de voz, de dados, né, de voz no caso, tá? E a porta, justamente lá no seu roteador de internet, você vai ter que habilitar uma porta ou uma faixa de portas para comunicação. Lá no nosso manual, nós detalhamos esse range, chamamos de ranger de portas, ou uma faixa de portas. Geralmente a gente coloca de 33.000 a 33.020. Então, se você tem alguma restrição de internet, você pode ligar aí para o seu provedor, ou você mesmo, se tem a senha do administrador, você pode entrar aí no seu roteador de internet e habilitar uma faixa de portas, um range de portas. Nesse caso, recomendamos de 33.000 a 33.020. Pode ser outra porta, 40.000, 40.020, pode ser qualquer porta. Desde quando você tem essa faixa e habilite aqui usar porta mapeada. E também aqui em porta de comunicação eu pus 33.020, mas não é 33.020. Eu vou querer usar 33.010. Pronto, eu botei aqui 33.010. Você vai colocar essa opção, ele sumiu aqui, né? Prontinho, pronto, agora tá certo. E a gente começa a configurar a porta. Mas você pode estar perguntando, poxa, mas eu não tenho essa porta. Nós criamos na versão 1.5 um sistema que nós chamamos de turn. Bom, o que é esse turn? Esse turn é justamente um serviço que tem em nuvem que nós podemos
no caso você tem muita restrição ou alguma restrição de internet. Nós tivemos alguns problemas assim em relação a configurações, porque muitos não tinham acesso ao roteador ou chegavam no estádio para fazer uma transmissão e a porta não estava liberada. Então nós criamos aí um serviço de roteamento, vamos dizer assim. A gente chama de turn, né? Quer dizer, um serviço de desvio ou de curva, de rotas. E esse serviço é nosso mesmo, está disponível aí no Aires Studio para você. E caso você não tenha a porta, no caso no seu estúdio, você pode desabilitar essa opção, não usar nenhuma porta mapeada e habilitar aqui Relay. Você vai habilitar esse serviço de turn e esse serviço ele automaticamente vai virtualizar a rota de comunicação e você pode estar utilizando. Então, você vai ter aí duas opções. Ou você usar a porta mapeada, que você vai habilitar, nesse caso, e vai determinar que é 33.000, ou você usar o Relay, que é o serviço de turn. Nesse caso nosso aqui, eu vou deixar com o serviço de turn, que está muito confiável e, assim, nós conseguimos realmente solucionar esse problema de configuração de portas, porque muitos clientes, o técnico não estava na rádio, não sabiam como era a configuração, outras vezes o técnico da rádio não tinha acesso ao roteador, ou ia fazer uma transmissão externa e isso não estava bem configurado. Quer dizer, tivemos alguns problemas, vamos fazer esse serviço de turn, e esse serviço, ele realmente solucionou por completo todo o problema de portas de comunicação. Mas se você tem, volta a falar, aí na sua emissora, o controle de portas, o controle de firewall, habilita essa porta no firewall, habilita essa porta lá no seu roteador e coloca, e não precisa usar o relay. Aí você vai usar a porta mapeada. E eu dei o exemplo aqui, 33.000. Estou sendo redundante porque essa parte é muito importante para que você aí tenha o controle da comunicação das externas, né? Possa receber as chamadas externas e tenha todo o controle dessa comunicação. Tá bem? Então, nesse caso nosso, como eu falei, a gente vai habilitar o Relay, que aí nós aqui resolvemos, virtualizamos essas portas e a comunicação pode seguir aí perfeitamente utilizando o nosso servidor de desvio, de turn, tá bom? A outra opção, ligar ao iniciar. O que significa isso? Bom, se você habilita essa opção, no caso, se eu sou um estúdio, home studio, um estúdio móvel, eu já deixo essa opção habilitada, porque ao abrir o Aires, ele já vai fazer a chamada diretamente para o estúdio do ar, tá bom? Então a gente deixa essa opção marcada aí, ligar ao iniciar. A outra opção é aceitar chamadas, já ao contrário. Se eu sou o receptor de chamadas, eu deixo essa opção habilitada. Para quê? Para que eu possa aceitar as chamadas. Então, você tem duas opções aí. Você sendo o TX, né, o que está enviando, e você sendo o RX que está recebendo. Ligar ao iniciar significa, opa, quando iniciar o Aires, ele já vai fazer a conexão direta, ele já vai fazer a chamada lá para o estúdio. Aceitar chamadas já é na parte do estúdio que vai receber, já é o RX. Então você deixa essa opção para caso ele for o receptor, tá bom? Se ele for receptor e ele for emissor, no caso ele é RX, ele recebe de um home, mas ele transmite para outro estúdio, pode acontecer isso. Um exemplo, na sua cabine lá no estádio, eu posso estar recebendo as chamadas dos repórteres e automaticamente também eu estar enviando essa chamada para o estúdio principal, tá? Então, nesse caso aí, são as duas opções marcadas, tá bom? Atender automaticamente, a gente marca quando nós somos o receptor, o RX, no caso, o estúdio do ar, está recebendo chamadas. Então, se um repórter agora, com essa opção aqui habilitada, ligar para o meu Aires Studio, automaticamente ele vai habilitar aqui um desses canais e automaticamente aqui eu já vou receber essa chamada aqui em um Mixer Track. Eu falei canais, mas vocês sabem, aqui no Aires a gente reconhece isso como Mixer Track. Tá bom?
Salvar log avançado. Vamos lá nessa opção. O que é isso? Ele vai salvar um arquivo com todas as informações sobre as conexões. Isso mesmo, vai salvar tudo. E essas informações podem ser úteis tanto para você verificar isso posteriormente, quanto também para que a playlist possa realizar algum suporte, né? Ah, houve uma falha de comunicação, onde foi essa falha? Foi no Aires? Não, através desse log a gente vai observar e muitas vezes, olha, não foi no Aires, foi na internet que falhou, ou uma porta de comunicação pode estar travada, ou houve algum problema, né, na transmissão. Então, assim, diversas informações serão salvas nesse arquivo e esse arquivo é importante para que haja uma análise, caso necessário, para realmente ver o que ocorreu com a conexão, tá bom? Então vamos deixar essa opção habilitada. Agora vamos lá, codec padrão. Codec padrão. Oxe, Marcelo, mas não é o... Não, o codec, ele é o recurso que o Aires disponibiliza. Agora, qual é o tipo de codec que ele vai utilizar? Eu abri aqui para você ver na tela. Olha quantas opções de codecs nós temos. Qual é o que nós recomendamos? O Opus. Isso. Então já deixei aqui o Opus em um bitrate de 48.000 Hz e /2 significa que é estéreo. Então ele vai transmitir em 2 canais, tá bom? O estéreo. Qual é o bitrate máximo? O bitrate máximo. O que é isso? Bitrate máximo é a qualidade da transmissão. É um número de bits que serão enviados na transmissão. No áudio digital, no vídeo digital, qualquer transmissão digital, a gente calcula por bit, tá? Por bit. Então, qual é o melhor? Claro, se você puder usar aqui 510, maravilha. Sua rede é estável para você poder usar 510 kilobits por segundo, maravilha. Mas qual é o recomendado? Olha, 128 eu recomendo que seja um padrão muito bom. Na qualidade do Opus, 128K, você vai ter uma qualidade de áudio muito boa. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Ah, mas poxa, tá dando uns cortezinhos, tá, minha internet não tá aguentando. Você baixa essa taxa para 96. É importante, tá? Essa taxa aqui, vamos supor que você esteja configurando no seu estúdio do ar. E é importante que o seu estúdio remoto ou seu repórter também esteja na mesma taxa de transmissão, no caso no mesmo bitrate. Por que isso? As conexões são feitas sempre pelo valor menor. Se o seu repórter está lá com 48.000, não adianta, você pode estar aqui com 510, a transmissão vai ser em 48.000, tá bom? Então vamos deixar aqui em 128, que eu recomendo, que eu creio que hoje qualquer internet 4G externa, você pode, realmente, o repórter pode estar entrando em contato com o estúdio, e lá no estúdio, como nós já recomendamos, nós precisamos aí de uma rede de dados, nós recomendamos isso, está lá no manual do Aires, nós precisamos de uma rede de dados dedicada de pelo menos de 5 a 10 megabits, está bem? Não é compartilhada, é dedicada. A internet, muitas vezes, compartilhada, você pode ter aí até 400 megabits. Mas lá no estúdio é importante que você tenha uma configuração de quê? De dedicação dessa banda para que não haja falhas ou interrupções ou perdas de pacote. Então nós recomendamos de 5 a 10 megabits dedicados para que você possa receber as chamadas externas, tá bem? E a última opção, usar ou não o canal estéreo. Se você desabilita aqui, você vai usar mono. Se você habilita estéreo. Consome um pouco mais, consome, mas é bem melhor porque você vai ter o balanceamento aqui, ó, dos dois lados no estéreo. Isso aí é importante. Tá bem? Então assim, nós encerramos mais este episódio, no caso é o 6º episódio, e eu já te peço que você se ligue que no próximo episódio nós vamos falar sobre o pareamento. Nós vamos demonstrar um Aires estúdio no home studio, no estúdio externo no caso, e o repórter, vamos fazer o pareamento e vamos fazer as conexões já pegando o gancho dessas informações que já foram passadas.
Se você tem dúvida, entre em contato com o nosso suporte técnico ou com o nosso pessoal da central de relacionamento ao cliente. E também você pode, através desses links aqui no WhatsApp e também aqui no chat do nosso vídeo, fazer as perguntas devidas, tá bom? E eu te espero no próximo episódio. Desde já, agradeço a você aí por toda a audiência e por todo o carinho que tem conosco. Valeu? Até a próxima, hein?